Amém, aleluia. Graças e paz, amados. Boa noite. Deus é bom, Deus está com a gente, Deus está nos conduzindo, né? Deus nos trouxe aqui hoje para o louvor da glória dele. Nos trouxe aqui hoje para exaltar aquele que é digno de toda adoração. Amém? Você foi chamado por Deus a estar aqui hoje. Creio que é um propósito de Deus. Faz parte da história que ele escreveu antes da fundação do mundo, para que a gente possa estar aqui glorificando, exaltando a Ele e recebendo o melhor do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Quero convidar você a estar fazendo oração e em seguida permaneça de pé para a gente estar lendo a palavra. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que vai e não volta vazia. Graças te damos, Pai, pelo poder do Senhor operando sobre nossas vidas. O Espírito Santo nos conduzindo nesta noite na tua santa palavra para a compreensão, Pai, da sua vontade sobre a vida da sua igreja. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos tirou dos nossos lares hoje e nos trouxe aqui com um único propósito: nos fortalecer na fé, nos fortalecer e sustentar no Senhor e o seu nome ser glorificado e exaltado. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Que não depende de quem quer nem de quem corre, mas da tua graça soberana que nos alcançou, nos tirou das trevas e trouxe para a luz, para o louvor da sua glória. Damos honra e glória e louvor e adoração, Pai, nesta noite. Que o Senhor nos conduza na tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor quebrante o nosso coração diante de ti, para compreender qual a sua boa, agradável e perfeita vontade sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, que não vem de nós mesmos, mas do Senhor, que a gente cresça e o Senhor, que a gente diminua e o Senhor cresça, que a gente não apareça e o Senhor sempre seja glorificado e exaltado. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Louvado seja Deus. Permaneça de pé. Vamos ler a palavra. Abra aí em Efésios capítulo 3, verso 14. Você que tem acesso à sua Bíblia, você pode estar abrindo sua Bíblia aí agora. Você em sua casa também pode estar acompanhando as Escrituras. E quando a gente terminar de ler, não feche a Bíblia, tá? Continue acompanhando por ela. É muito importante até para a sua compreensão também. Tá? Efésios capítulo 3, verso 14. A gente se depara aqui com a oração do apóstolo Paulo. E ele diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante ao seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder-lhes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Pode sentar, amados. Aqui Paulo, ele escrevendo para a igreja de Éfeso, né? E ele fala alguns motivos que não para de orar pela igreja de Éfeso, não para de orar pelo povo de Deus. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele inicia dizendo: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Ele fala: por esta causa. Qual causa seria? Ele termina o capítulo 3 dizendo assim, Marquinhos: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória.
O apóstolo Paulo aqui, ele dá algumas explicações sobre a oração que ele faz pela igreja, mas que ao mesmo tempo traz um ânimo para a igreja do Senhor, um ânimo para a igreja de Deus a continuar perseverando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos que a igreja encontra. Ou é só eu que encontra obstáculo na vida? Eu creio que vocês também se deparam com alguns obstáculos que tornam um pouco difícil, mas Paulo, ele diz que não desfaleceis, não desistam, continue perseverando, porque é nisso que está a glória de Deus, a honra, a glória a Ele. Aí ele, vou fazer uma breve introdução para vocês, tá? Ele chega a dizer que há um propósito de Deus, o segundo eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para qual chamou o apóstolo Paulo, dando o dom desta graça de anunciar o Evangelho, né? Mesmo assim, segundo a força do poder de Deus. Paulo aqui ele expressa ainda que há uma necessidade do poder do Senhor, do poder operante do Espírito Santo no coração do homem, do poder operante do Espírito Santo, do poder de Deus atuando no coração da igreja, para que ela continue fortalecida, para que ela continue estabelecida naquilo que é verdade, naquilo que dá glória e honra ao Senhor. Então, à medida que a palavra vai sendo dada aos nossos corações, você vai sendo fortalecido a estar sendo dependente da graça de Deus, sendo movido pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza você, mas ao mesmo tempo que ele conduz você, ele também fortalece você, para que você continue perseverando nessas verdades, porque no fim de tudo isso há uma glória, há um louvor a Deus. Amém, igreja? E indo para o texto, né? Paulo aqui ele vai falar de algumas experiências, mas diz assim: por esta causa que eu me ponho de joelho diante do Pai, e de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ele falando que sejais fortalecido, ele faz a oração, ele diz: não cesse de orar a igreja por você, para que você seja fortalecido e cheio do Espírito Santo, para que você possa continuar firmes. E, assim, há várias linhas de que hoje tomam com relação ao que é estar cheio do Espírito Santo. O que é de fato estar cheio do Espírito Santo, estar fortalecido com o Espírito Santo? Hoje existem várias experiências que algumas igrejas tomam para poder dizer que está cheio do Espírito Santo, inventam um monte de coisa para que sejam fortalecidos com o Espírito Santo, alguns tipos de encontro, tipos de alimentação, que naquele momento enche você se sente saciado na alma, mas que ao mesmo tempo vai ser preciso fazer outro, mais outro, mais outro, até você, e aliás, nunca para, você sempre aquela necessidade de estar inventando coisas para que seja fortalecido. Outros sobem em lugares mais altos para que se sinta cheio do Espírito Santo, ou para que tenha em busca de uma experiência diferente, montes e outras coisas, para que tenham momentos diferentes, promove lugares diferentes, momentos diferentes, para que de fato uma expectativa de ter uma experiência diferente com Deus, e julga dizer que isso aí está cheio do Espírito Santo. Outros provêm em termos parecendo rituais até, para que digam que está cheio do Espírito Santo. Outros dizem que está cheio do Espírito Santo aquele que pula mais ou que corre mais, ou aquele que mais aparece na igreja de alguma forma, fazendo alguma coisa. E de fato isso não é estar cheio do Espírito Santo, isso não é ter experiência com Deus, muito menos ter experiência com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, amados, também não está ligado a um arrepio ou sensações que a sua alma pode promover na sua vida. Tá? Isso não é estar cheio também do Espírito Santo. Mas voltando para cá, o apóstolo Paulo ele fala dessas orações, né? A oração de Paulo é para que todos tenham o quê? E que entendam o que é de fato o plano salvífico de Deus. Na introdução aqui ainda, ele ora para que a igreja de fato compreenda o plano salvífico de Deus. À medida que a gente compreende o plano salvífico de Deus, a gente se posiciona como cristão, a gente avança como cristão, a gente dá passos de fé, traz mais convicções ao nosso coração. Porque não é a verdade que liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem conhecimento da verdade, você tem acesso à verdade,
Deus vai trabalhando no seu coração com a verdade, que é a palavra de Deus ministrada ao seu coração. Vai chegar uma compreensão, e isso, né, à medida que vai chegando a compreensão, os seus olhos são abertos, vai também gerando uma convicção, e você vai sendo fortalecido na fé. Isso faz com que você dê outros passos na fé, isso traz amadurecimento, traz crescimento e também experiências com Deus. Porque não é de fato só ouvir. À medida que você ouve a palavra vai fazer com que você tenha experiências de fato com Deus, experiências reais, até porque também vai trazer mais convicção à sua fé. Eu acredito que Deus, quando olhou assim, viu que somos muito limitados, mas muito limitados com relação ao entendimento de Deus. E o fato de ter essa limitação na nossa mente, porque somos carnais, limitados, a gente vê Jesus pregando e ensinando, a gente vê Jesus falando a respeito do Pai, mas também você vê Jesus fazendo vários milagres para que as pessoas compreendam de fato de quem é Deus e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. A oração de Paulo aqui é para que eles não cessem de orar, né, não parem de orar, por causa de que para que tenha conhecimento de fato, para que entenda os planos salvíficos de Deus. E o pedido do apóstolo Paulo é para que todos os cristãos sejam fortalecidos com o poder divino, né, que deve conhecer e experimentar o amor de Cristo. Quando você tem experiência na palavra, experiência com Deus, quando chega conhecimento, compreensão, você começa de fato a experimentar o amor de Deus. E esse amor de Deus ele pode fluir na nossa vida. Você sente o amor de Deus vindo de cima para cá, e daqui você libera daqui, falando horizontalmente. Você consegue liberar amor, você consegue agir em ações, falar com misericórdia, crendo e agindo com misericórdia. Né? Isso é liberar amor, isso é amor dentro da igreja, uns para com os outros. A gente só consegue suportar quando a gente ama. Vai dizer que o seu esposo ou a esposa não tem defeitos. E por que você suporta os defeitos uns dos outros? Porque ama. Então você olhar para o plano de Deus, porque o amor de Deus é maior do que os nossos defeitos. O amor do Pai para com você é maior dos erros que a gente tinha diante dele, da nossa imperfeição. É assim, mesmo a gente sem condição de amar ao Senhor, Deus nos amou, resolveu nos amar, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Então, a gente vai vendo aqui no texto, amados, 5 objetivos da oração em favor dos cristãos, em favor da igreja, em favor para mim, em favor para você. 5 pontos, 5 objetivos de fato que a oração promove, o que de fato está nessas orações, que precisa estar para os cristãos, para aqueles que professam a fé no Senhor. Amém? Então a gente vai vendo aqui do 14 ao 16, do verso 14 ao 16, é que vai ver que o objetivo e a maneira correta de quem está orando, né, de quem está fazendo a oração, daquele que está promovendo a oração naquele momento. Do 14 ao 16, que é o apóstolo Paulo ali falando dessas qualidades, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, qual seria a razão dessa oração, de se dar oração para alguém? É interessante que a gente vai vendo que dificilmente você vê orações direcionadas para que outros sejam fortalecidos. Dificilmente a gente vai vendo oração para que outros sejam edificados, para que outros cresçam. Geralmente as orações, ela está fluindo ou saindo para que meu próprio conhecimento, para o meu objetivo, para o que eu quero. A oração está sempre, na maioria das vezes, direcionada a trazer riquezas para si próprio, para que abram portas. Geralmente as orações, ela está muito ligada às dificuldades. Quando não tem dificuldades, geralmente oram. Numa oração de agradecimento quando tudo está sendo provido, quando abundantemente está chegando. E aqui Paulo,
ele dá a entender, né, que é uma obra reconciliadora com Cristo, a partir de uma revelação, para que o quê? Que os irmãos entendam, compreendam de que o que Cristo fez por mim e por você. Paulo diz, eu não cesso de orar. É por esta razão que eu oro ao Senhor, para que você entenda da reconciliação que há em Cristo Jesus, revelado nas Escrituras. Isso acontece de uma forma revelada especialmente. Especialmente como? O Espírito Santo revelando ao seu coração, abrindo seus olhos, para que você compreenda de fato do que Cristo fez por você, como Ele reconciliou você com Deus. Parece que a gente escuta essa ministração todos os dias, todos os domingos aqui. Mas quando você se depara com alguns falando na fé, não existe ainda, na maioria das vezes, uma compreensão de fato do que é estar reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você compreende de fato que é a sua reconciliação com Deus por causa dos seus pecados, essa compreensão faz com que você fique mais reverente ao Senhor, mais temente a Deus e mais grato pelo que Ele fez na sua vida. Note que a palavra ela vai nos fortalecendo, ela vai, de uma certa forma, mostrando o tamanho do amor de Deus para conosco. Como? Quando Ele dá o seu Filho para reconciliar você com Ele. Antes havia, na minha sua vida, uma intriga, uma diferença, um abismo entre você e Deus. E Cristo, Ele foi a ponte. Cristo, Ele é a ponte. Cristo, Ele é a porta. Ele é o único meio para que você seja reconciliado com Deus. Para que você se achegue até a Deus. Para que você se achegue ao trono da graça. Para que você se torne filho de Deus. Para que você se torne servo do Senhor. Somente por Cristo Jesus há essa reconciliação. Chegando ao entendimento dessas verdades, é o que Paulo ora pela igreja, para que chegue essa compreensão dessas verdades. Paulo aqui também fala, mostra, para trazer um entendimento para nós, a posição do orador. Quando ele diz assim, eu me ponho de joelho. Você já se colocou de joelhos e orou especificamente pela vida de alguém? Você já se colocou de joelho e já orou pela igreja? Já se colocou de joelho e orou pelo seu pastor? Pelas lideranças? Por que eu falo isso? Ainda se colocar de joelho e orar por alguém que é da família de sangue, ainda é mais fácil. Mas o que é da família da fé? E a posição de estar de joelho, amados, orando, e ele especifica isso, eu me ponho de joelho, né? Por que ele falou que eu me ponho de joelho? Porque os judeus, eles oram em pé. Eles oram em pé. E Paulo disse, eu me coloco de joelhos. Essa é uma posição de profunda sinceridade na sua oração. Essa é uma posição de sinceridade no seu pedido. Que ele tira tempo para orar pela igreja do Senhor. Eu acho interessante que se você for olhar para a vida do apóstolo Paulo, muito corrida, a vida do apóstolo Paulo, muita perseguição, andando em algumas situações escondido, saindo de alguns lugares escondido para não ser lixado, e pregando o evangelho, e Paulo se colocando numa posição de orar pela igreja. Mas isso também, ore por mim. Eu preciso das suas orações. Quando ele disse que se põe de joelho, uma profunda sinceridade na sua oração, é um pedido sincero diante de Deus. E ele também, ao mesmo tempo, ele dá uma direção da sua oração. Veja, pega os pontos aí, para que a gente aprenda a orar ainda mais de uma forma mais eficaz, digamos assim, diante do Senhor. Uma direção à oração. Primeiro que ele, olha só, ele ora por outras pessoas, com uma profunda sinceridade, mas ele também dá uma direção a essa oração, diante do Pai. Né? A oração que fazemos, devemos fazê-la em nome de quem? De Cristo Jesus.
que no texto ainda, do 14 ao 16, você vai ver que ele ora em nome de Jesus, direcionando-se a Deus, a quem pode, de fato, fazer algo transformador na minha e na sua vida. Você crê nisso, amado? Que Deus pode transformar, Deus escuta orações também. Aquilo que o homem não pode fazer, entenda que Deus pode. A gente não está lidando com um ser humano igual a nós. A gente não está lidando com uma pessoa limitada. A gente está lidando com Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, criou céu e terra, aquele que pode fazer todas as coisas, além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Então, a partir do momento que você decidiu, às vezes, parar de orar pela vida de alguém, porque ela não foi mudada no tempo que você queria, à medida que você parou de orar pela vida de alguém, porque você não viu funcionar nada, ou que não houve transformação nenhuma, entenda uma coisa, meu amado e minha amada, não é você que transforma as pessoas, é Deus. Da mesma forma que Deus transformou a sua vida, Ele pode transformar a vida daquele que parece impossível ser transformado. Da mesma forma que Ele também pode sustentar, como Ele tem sustentado o seu povo, aonde não parece que Ele está sustentando. A igreja passa por... O histórico da igreja é pesada. Muitas perseguições. E por que ela está de pé? Porque tem alguém que sustenta. E esse que sustenta, ele pode todas as coisas. Não pare de orar. Não pare de orar pela vida daquele que você deve continuar perseverando para que eles tenham uma vida transformada, que eles recebam a palavra e tenha uma transformação verdadeira, que tenha uma experiência com Deus em nome de Jesus. E essa oração, ela deve ser feita em nome do Senhor Jesus, diante de Deus. E a abrangência da oração que Paulo faz aqui, para quem está orando, aonde essa oração deve atingir, aonde essa oração deve chegar. O apóstolo Paulo fala aqui em que toma nome de todo o quê? A família, até daqueles que estão no céu e também os que estão na terra. Então ele tem uma abrangência na sua oração em nome de Jesus. Veja que tão poderoso, que humildade ao mesmo tempo. Paulo recorrendo àquele que pode todas as coisas e orando para que a igreja continue fortalecida, para que a igreja continue de pé, crendo naquilo que foi ensinado, naquilo que foi pregado, para continuar avançando para a glória de Deus. Amém? E essa oração, ela tem base. A base da oração é o quê? Para que segundo a riqueza da sua glória. Veja que Paulo, ele ora a Deus em nome de Jesus, direciona a quem pode fazer todas as coisas, que é Deus, e ele traz uma abrangência que é para mim, para você, que é para a família do Senhor, aqueles que estão estabelecidos em Cristo Jesus, para que sejamos fortalecidos em quê? Nesta base. Segundo o quê? A riqueza da glória de Deus. Para que a igreja compreenda a riqueza da glória de Deus a qual você tem recebido. Você precisa entender a riqueza que foi derramada em sua vida, que foi dado. A riqueza que você tem é muito mais preciosa, é muito mais importante do que imaginamos. Aí Paulo, eu oro ao Senhor para que Deus abra os nossos olhos e entenda a riqueza da glória de Deus que é nos dada, sem você conquistar, sem você pagar R$1 sequer, sem um esforço nenhum, onde ele chama você a crer somente pela fé. Paulo diz, eu oro para que a igreja compreenda essas verdades. A igreja compreendendo essas verdades é uma igreja fortalecida no Senhor. A igreja compreendendo essas verdades é uma igreja que está estabelecida, não é uma igreja inconstante. E é um povo que continua avançando. E é um povo grato, temente ao Senhor pelas riquezas que foi dada. Paulo, então, ele ora pela a melhor compreensão do propósito de Deus. Ele ora reverentemente de joelhos. Ora a Deus, o nosso Pai. A compreensão do propósito do Senhor. Sabe por que às vezes não avançamos tanto? É por falta de compreensão do propósito de Deus para com a nossa vida.
às vezes deixamos ou ficamos ali patinando em algumas coisas por falta de conhecimento, da compreensão do propósito de Deus para que você avance. Por isso que às vezes você vê uns avançando mais, outros avançando menos. É uma questão de compreensão daquilo que foi lhe dado. Amém? Deus dá para você conhecimento. Deus deixou para que a gente conhecesse Ele e entendesse e compreendesse de fato a riqueza que a igreja tem no Senhor, para que cresça de fato, amadureça, seja mais reverente a Deus e seja mais também feliz. O cristão, quando ele compreende a reconciliação que ele tem com o Senhor, ele é um cristão feliz. Quando ele compreende que ele foi reconciliado com Deus, não é mais inimigo de Deus, mas não é as coisas do mundo que vai tirar a sua alegria. A Bíblia diz que não andamos pelo que vemos, é pelo que sentimos. Andamos pelo que Deus fez na nossa vida. É muito maior do que os seus problemas. O que Deus fez na nossa vida é muito maior do que você tem passado. O que Deus fez era algo que eu e você não podia fazer. Não podia fazer, que era reconciliar com Deus. O que Deus fez, o que Jesus fez lá na cruz, era impossível eu e você fazer. O que Jesus fez lá na cruz era impagável, de condição nenhuma de a gente pagar para que a gente pudesse escancarar as portas do céu e obter salvação. Você tem uma riqueza preciosa, qual foi o amor de Deus derramado em sua vida e que é lhe dado. Essa compreensão faz com que você tenha mais refrigério, essa compreensão em saber que Deus está cuidando de você, já mesmo sem a gente merecer, nos alcançou. Essa compreensão, quando ela vem, vai embora as ansiedades, você começa a descansar, você descansa sua alma no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: esforçai-vos para entrar no descanso. E esse esforço para entrar no descanso é quando chega conhecimento na sua vida. Sem também tirar o mérito, que é a honra e a glória do Espírito Santo. Esse conhecimento ele vem pelo mover do Espírito Santo no meio do seu coração. Por isso que Paulo diz assim: eu oro para que vocês estejam cheios, supridos com o poder de Deus, com o Espírito Santo, para que chegue de fato essas compreensões. Porque se não houver um mover de Deus no seu interior, no seu coração, a compreensão não chega. Parece que quanto mais ministrado a palavra, menos entendimento tem. Mas quando há um mover verdadeiro do Espírito Santo na sua vida, conhecimento chega, refrigério chega, a cura chega e você avança para o reino de Deus. Em segundo lugar, a gente vai estar vendo também o objetivo dessa oração. Qual o objetivo da oração do apóstolo Paulo? Está aí do 16 a 17. Ele diz assim no verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo ora para que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo no seu interior. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos lá, o objetivo aqui que ele está falando dessa oração é esse fortalecimento no seu coração. Paulo orando ao Senhor, ele seja fortalecido no poder de Deus, fortalecido com o Espírito Santo, como ele diz no verso 16, através da ação do Espírito Santo em nosso interior. Esse fortalecimento, amados de Deus, só ocorre através do quê? Da habitação de Cristo, pela fé em nosso coração. Não se compra esse fortalecimento por meio do Espírito Santo com valor. E quanto é isso aí para você ser fortalecido? Não, mas está ligado exatamente à escolha divina de Deus. Daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Aqueles que foram separados por Deus para receber esse mover do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, que você é movido pela fé em nosso coração. Veja que você é fortalecido ao mesmo tempo que há uma dependência total de Deus. Você é fortalecido por Ele. Veja que bênção, amados. Além de você ser escolhido, separado, Ele lhe deu salvação e te fortalece com o Espírito Santo. Ele te consola com o Espírito Santo. Ele habita no seu coração pela fé. Ele habita no seu coração somente pela fé.
E esse fortalecimento também só ocorre através do amor do Pai. Pois Deus também é amor. O Deus da Bíblia, eu gosto de falar assim, o Deus da Bíblia, porque hoje pregam muito o Deus que não é da Bíblia. O Deus da Bíblia também é amor. Ele é um Deus misericordioso, porque se fosse assim, nem eu e você estaria aqui, nem eu e você teria salvação dada por Ele. Então esse fortalecimento vem de dele porque Ele nos ama. E pelo fato de Ele amar a igreja, pelo fato de Ele amar o seu povo, Ele fortalece, alimenta você com o Espírito Santo. E você crê em tudo isso somente pela fé. Você foi chamado a viver pela fé. Se mova em fé. Ore com fé. Em terceiro lugar, o verso 17, ele fez a ligação aqui, né? Agora ele vai para o verso 17 e diz assim: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Não é pelos seus esforços, não é pelo que você faz, mas é pela fé. O que você faz é um resultado da sua fé. O que você faz é um mover do Espírito Santo na sua vida. O que você fala é um mover os frutos. A Bíblia diz que é os frutos do Espírito. Não é os nossos frutos. É os frutos do Espírito na sua vida. Que faz com que você dê frutos, o qual glorifique a Deus. Somente pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados no amor. Ou seja, Paulo ele ora para que vocês tenham o quê? Raízes, alicerces no amor. Quando você recebe Jesus, quando você é regenerado, quando você nasce de novo, quando você é redimido em Cristo Jesus, as suas raízes estão ligadas ao amor, promovendo o amor de Deus na sua vida. Você está alicerçado nessas verdades. A Bíblia diz que no céu, que vai prevalecer, é o amor. Não é a fé, é o amor. O maior de todos, é o maior dele, que é o amor. Ou seja, queria que os cristãos estivessem enraizados no amor de Cristo Jesus. Pastor, como é que eu devo amar? Já que você está falando do amar. Como é que a minha vida deve ser estabelecida no amor? Assim como Cristo amou a igreja. Como é que Deus te amou? Abrindo mão de si mesmo. Abrindo mão de si mesmo. Para que o outro esteja bem. Para que o outro avance. Para que o outro cresça. A Bíblia diz assim: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Diz isso? Quando chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, os que agem amor. Mas geralmente a gente acha gente para chorar. Para se alegrar com a sua alegria não acha muito, não. Já percebeu isso? Quando você passa por uma dificuldade e tal, você precisa, como ser humano, desabafar para alguém. Aí você vai falar para alguém e tal, e chora junto com você. Chora e aquela coisa toda, se emociona, dá uma palavra de ânimo e avança. Amados, mas quando há uma alegria que você quer contar para alguém o quanto você foi abençoado, geralmente as pessoas se entristecem pela sua alegria. Isso não é andar no amor, isso não é demonstrar o amor de Deus, isso não é a compreensão do amor do Senhor na vida daquele que se entristece com a alegria do outro. Olha, irmão, eu ganhei uma bênção na minha vida, foi assim, foi, o coração dele para ter sido para mim, porque fui para ele. Não se alegra. Geralmente a gente acha gente para chorar, mas dificilmente se alegrar com os que se alegram. E aí a palavra nos orienta a se alegrar e a chorar juntos, a estar firmes no Senhor. Né? Então, Paulo aqui no seu pedido, a sua reação é para que a igreja esteja enraizada naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, que é o amor de Cristo, dando a vida pela sua igreja, a igreja do Senhor. Vamos para o verso 18. Né? Quero ver o quinto ponto com você. Aleluia. Verso 18 diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Está vendo o sentido da oração do apóstolo Paulo? Para que a igreja tenha a altura, a largura, a profundidade. Ele está dizendo assim, a dimensão
do que é o amor de Deus para a sua vida. Para você entender a dimensão dessa peça salvífica que foi colocada em seu coração. Do que é de fato? Por que estamos aqui? Por que fomos separados? Por que Cristo morreu por nós? Essa compreensão deve ser estabelecida em nossos corações para que a gente, de fato, tenha uma vida melhor para com Deus. Verso 20 e 21 aí, amados. Aliás, 19 ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Veja, eu não cesso, é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Para que o quê? Verso 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Seja tomado de todo o teu poder de Deus. Quando? Quando conhecer o amor de Cristo, que esse excede todo entendimento. Quando você se depara com o amor de Deus, fica um pouco longe da nossa compreensão. Pela sua ação, pelo seu propósito. Algumas coisas não entendemos. Muitas coisas a Bíblia não explica do amor de Deus para com o seu povo. Por que foi dessa forma? Mas uma coisa deixa bem claro: Ele nos ama. Ele nos ama e muito. Verso 20 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando você recorre à sua oração, você está recorrendo àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você não só pediu, até do que você pensa. Às vezes pedimos coisas ao Senhor e pedimos muito limitado. E Ele não faz. Ele tem algo maior para nós. Vai além da nossa compreensão. Além da nossa compreensão. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Paulo aqui, o objetivo de Paulo é trazer mais uma vez a compreensão de Deus pelo seu infinito poder que age aqui e agora. A compreensão do infinito poder de Deus. Entenda que as nossas orações às vezes é dirigida a um Deus como se estivesse falando com o seu vizinho. Não sei se ele quer fazer, se ele pode fazer. Você faz uma oração a Deus, aí uma oração ali top, digamos assim, em termos de pedido ao Senhor, Sérgio. Aí, passa um mês, 2 meses, um ano, Deus não faz, aí você começa a diminuir o valor ou o nível da oração que você pediu para ver se Deus faz. É como se você vai pedir para alguém algo, só um exemplo, tá? Me dá algo novo, aí não chega. Não, pode ser um usado. Aí não chega. Pode ser um velhinho mesmo. Aí não chega. Às vezes se deparamos diante de Deus dessa forma. A gente vai diminuindo, baixando o nível para ver se Deus faz. E o Deus que recorremos não é como favor de homens, mas o que recorremos é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque tudo que pedimos que está fora da nossa salvação é fagulhas, é coisas muito pequenas diante do que Ele fez pelo seu povo. E a Bíblia diz: se Ele nos salvou, se Ele nos justificou, sem merecermos, sem buscar a Ele, e Ele nos salvou. Imagine essas coisinhas, as demais coisas. Entende, igreja? Você é suprido por Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Pastor, mas porque eu oro e Deus não faz. Tem coisas que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele não vai ser glorificado. Aonde Deus não é glorificado, Ele não faz. E Paulo traz esse grande objetivo aqui no verso 20 e 21, quando o objetivo é glorificarmos a Deus, porque Ele é poderoso. 20 diz: oro aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder operante de Deus em nossos corações e que faz infinitamente mais. Ele diz: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A Ele, amém.
Ou seja, Ele é o Deus que age superando todas as nossas expectativas. Você já parou para ver isso? Ele supera todas as nossas expectativas. A gente ora ao Senhor em um nível e Ele supera abundantemente. Chega assim numa forma extraordinária, você pula de alegria. E você, às vezes, nem se controla glorificando a Ele. Além das nossas expectativas. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Paulo, o objetivo aqui dele é que é para glorificarmos a Deus. Porque o seu poder opera em nós. Paulo, resumidamente falando, quero fazer umas aplicações aqui para você. Ele diz assim: olha, é por esta causa. Há uma boa causa aqui. É para que a igreja compreenda. É para que você avance naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. Para que você tenha, de fato, Deus e um Pai. Para que você compreenda que você é redimido e justificado. Para que você compreenda que no seu interior há um mover do Espírito Santo na sua vida. Para que você entenda que Deus, Ele faz além do que você pede. Que Deus é capaz de fazer além do que você pensa. Para que um único propósito, para que Ele seja glorificado e para que Ele seja exaltado por todas as gerações. Sempre. Quando Ele termina dizendo, para todos sempre. Amém. Igreja amada, qual é o Deus da sua vida? É aquele Deus que pode fazer todas as coisas, infinitamente mais do que você pede, do que você pensa? Ou você tem limitado Deus nas suas orações? Ou você tem duvidado do Senhor? Você tem aprendido a esperar em Deus? Há uma perseverança. E essa perseverança é para aqueles que foram chamados, têm exercido fé. A esperança tem paciência. Não coloque carro na frente dos bois. A Bíblia diz que as coisas no tempo do Senhor, ela é perfeita. Sabe? É linda, é formosa. As coisas no tempo de Deus. E que, aqui eu aprendo também com o apóstolo Paulo, de orar pelas outras pessoas. De orar, para que não só traga provisão na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Para que Deus traga suprimento na vida de outras pessoas. Para que Deus supra as outras pessoas. Para que aqueles que às vezes te odeiam, a gente aprender a orar por eles. Para que Deus abra os olhos. Para que Deus quebrante o coração. Para que sejam nascidos de novo. Você compreende isso? Né? Que Deus nos ajude, né? Deus abre os nossos olhos. Para que haja um único propósito. Ele ser glorificado e ser exaltado na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela tua palavra aplicada em nossos corações. Graças te damos, Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Graças te damos, Pai, quem depende de quem quer nem quem corre. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e trouxe para a luz, por causa do amor e a misericórdia do Senhor fluindo em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque foi derramado, não só respingado, mas foi um amor derramado em nossas vidas. Graças te damos, Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. O teu favor, a tua misericórdia é muito maior do que os nossos defeitos. Graças te damos, Pai, porque a sua vontade vai além da nossa compreensão. Graças te damos, Pai, porque é do Senhor que estamos fortalecidos. Graças te damos, Pai, porque é do Senhor. É do Senhor, Pai, que a gente continua avançando. É do Senhor que a gente continua perseverando nas suas verdades. Graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos, Senhor. Que tem conduzido o seu povo, a sua igreja, com o mover do Espírito Santo e nos alimentando com a tua santa palavra. Recebe toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amados de Deus, vamos encerrar ofertando ao Senhor.